permitam-me agradecer a vossa presença nesta iniciativa desenvolvida pelo Centro de Estudos Regianos, em colaboração com a Universidade Aberta, nomeadamente o Departamento de Humanidades. É com muita alegria e muita satisfação e honra que vos recebemos e vou já passar a palavra institucionalmente, porque obviamente o evento tem que ser aberto pela senhora reitora, que não pôde estar presente, e senhor vice-reitor José Salles, professor Dr. José Salles, dou-lhe a palavra, por favor. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, desculpa por esta aparência de quem foi apanhado em cima da hora pela reitora desta instituição, que está no aeroporto, por isso não pode estar aqui. Ai, tem que lá ir, tem que lá ir. Bom, e eu aqui estou, em primeiro lugar, com muito gosto, porque, sabendo que o Centro de Estudos Regianos e a Universidade Aberta se conjugaram para esta iniciativa que aqui nos traz, era já motivo suficiente para me sentir satisfeito por aqui estar. Mas também por um motivo particular, que eu creio que, de certa forma, será até partilhado por a maior parte de nós. José Régio é daqueles autores, daqueles pensadores, daqueles escritores que a minha geração conheceu na escola primária, sem saber que estava a contactar com um vulto da literatura portuguesa. Todos nós nos lembramos, e eu lembro-me bem, de uns cadernos que distribuíamos na sala de aula, onde todos nós fazíamos as nossas primeiras tentativas de romance histórico, das nossas pequenas composições, e que tinham na contracapa histórias supostamente infantis que tratavam de temas significativos, como, por exemplo, guardar um segredo, e apresentavam no final a moral da história. E eu lembro-me bem, do Príncipe com Orelhas de Burro. Era de José Régio, mas eu não sabia que era de José Régio. Não tínhamos ainda a maturidade, nem sequer o professor, neste caso a professora, estava se calhar sensibilizada para nos chamar a atenção, não para a produção, mas para o produtor. Mas o que é facto é que aquela história está inculcada em nós, eu diria, até aos dias de hoje. E quão difícil por vezes é guardar um segredo, não é? E o pobre do barbeiro que se confrontava com a necessidade, porque o cabelo crescia ao príncipe, de lhe ver as orelhas de burro. É apenas um apontamento neste momento de abertura de uma exposição que creio que tem, de certa forma, o encontro de duas vertentes que para a Universidade Aberta são particularmente relevantes. Por um lado, congregar o resultado da investigação que se produz num centro de estudos regianos, onde aí sim se trabalha o autor, a sua produção de uma maneira cientificamente conduzida, e depois do Departamento de Humanidades da Universidade Aberta, estar aberto para receber no palácio que é a sua sede uma exposição sobre tão ilustre figura. Não creio que seja necessário dizer mais nada neste momento, a não ser agradecer àqueles que se conjugaram, que fizeram da sua intenção uma realidade e que por isso estamos aqui. Bem-ajam pelo vosso trabalho e pela vossa participação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Compete-me, na qualidade de vice-presidente do Centro de Estudos Regianos, apresentar muito brevemente uma exposição que fala só por si. Faço com alguma vergonha, devo dizer, porque, apesar de ter sido convocada a nela participar, não lhe dei uma resposta, a resposta que devia à minha colega Isabel e ao Manuel, a quem cabe todo o mérito por ela. Foi de facto uma boa resposta que eles conseguiram dar. É um desafio intelectual que bateu bem fundo e foi um trabalho árduo em prol do Centro de Estudos, da divulgação do Centro de Estudos Regianos e do próprio Régio. Eu acho que isto foi um arrojo deles, mas
mas um arrojo e, ao mesmo tempo, um desafio. Mas a resposta que eles dão mostra, de facto, a coragem do seu trabalho, do seu empreendimento, porque eles conseguiram, de facto, desvendar, digamos, o conflito existencial que está patente na obra do autor, nas várias vertentes, ou seja, no ensaísmo, na escrita e nas artes plásticas. Ora, nós sabemos que a combinação destas três, dos vários registros descritivos e das várias linguagens, é uma complexidade mesmo para as fazer interagir. De facto, o projeto moral da produção regiana visa muito a interpretação do sentido e do alcance da vida, quer para ele, quer em relação a ele, poeta, quer em relação aos outros. Porquê? Porque há aqui uma incessante busca da totalidade. Os autores desta exposição aperceberam-se perfeitamente disto e aperceberam-se da utopia que regia muitas vezes a escrita regiana, passo o pleonasmo, e do conflito, digamos assim, que trazia sempre consigo. Mas este conflito é, por um lado, a exegese de si próprio, mas também a exegese de toda a humanidade. E por isso mesmo se torna muito mais abrangente. Havia da parte de Régio, e a exposição demonstra claramente, eu já lá vou, uma tentativa de um labor com o seu racionalismo, de um confronto consigo próprio, um confronto com os outros. E isto era nele um vulcão permanente, cheio de erupções internas que vinham cá para fora sob a forma de produção artística e também como resposta aos paradoxos que dentro dele existiam. A luta de forças opostas que nós sabemos ser uma constante na obra regiana e que obviamente que acentuava a conflitualidade. Por isso não estranha também, não é de estranhar também que filósofos como Heidegger, Kierkegaard, Montaigne, Nietzsche, sei lá, Ortega y Gasset, sobretudo, e Unamuno, sejam seus cúmplices, apesar de Régio se ter sempre afastado do nihilismo. De qualquer maneira, enunciou sempre dualidades perfeitamente intransponíveis, a vida e a morte, o terreno e o divino. Já sabemos até, mormente pelos títulos dos próprios livros que o anunciam. Depois, o choque entre o eu e o mundo estabelecia um pacto com a inteligência, um choque e um pacto simultaneamente, e ele era obrigado a recorrer muitas vezes à ironia para avançar no labirinto das contradições, mas muito longe de tentar apaziguar conflitos, dá-me ideia que não era essa propriamente o seu objetivo, antes um desafio permanente, desconcertante e por vezes até excêntrico. É disto tudo que eu acabei de dizer que nos dão conta a Isabel Cadete Novaes e o Manuel Matos Nunes nestes 11 painéis que temos lá embaixo e que compõem esta mostra que, em meu entender, é reveladora de um profundo conhecimento da obra regiana e que eles conseguiram estruturar com extrema coerência e abrangendo, digamos, como há pouco já disse, todos os géneros e todas as linguagens que Régio cultivou. Nós temos aqui o crítico, nós temos aqui o pensador, temos o artista e vemos que estes três convergem num percurso inteligentemente delineado e que nos conduz àquilo que Régio dizia, que era ele próprio, em Colheita da Tarde: eu sou um prisma de não sei quantas faces. Ora bem, este trabalho vai nos conduzir justamente a esse prisma. Os colegas estruturaram em 3 colunas os painéis, onde depois fizeram diálogos com determinadas linhas de leitura que entenderam ser oportunas, e nessas 3 colunas que entram em diálogo nós temos passagens de autocrítica, temos passagens de teoria estética, temos produção literária
prosa e verso, e temos também a produção plástica, e eu aproveito para chamar a atenção para 2 desenhos que a Isabel trouxe, que estão ali à entrada, que são da autoria de Régio, juntamente com um manuscrito que também lá está. Estas escolhas foram criteriosas e é, de facto, a voz de Régio que está em todas e cada uma das linhas de leitura das opções que os meus colegas fizeram. As definições do sujeito, também enquanto eu particular, eu pessoal, eu universal, eu transcendente, e isto verifica-se nos painéis 3 e 4. Eles suportam o suporte teórico destas linhas, são fundamentalmente a confissão de um homem religioso, e também depois aparecem ilustrados por poemas de Deus e do Diabo, mas Deus é grande, páginas do diário íntimo, as encruzilhadas de Deus, e passam depois para a plástica, e os desenhos que nós vemos nestes painéis 3 e 4 são, de maneira geral, retratos de homens que meditam, mas meditam para dentro, portanto, meditam o seu mundo interior, numa espécie de conluio entre o trabalho manual e o trabalho mental. Aliás, é curioso se observarem o manuscrito que ali está. E depois eles detectam, e é muito clara, são muito claras as metáforas regianas, as grades, o palhaço, a encruzilhada, tudo isto aparece nos painéis que estão ali embaixo. Depois surge uma outra linha que é o outrar-se, digamos assim, o pseudónimo, a busca da identidade, da notoriedade, através de quê? Através da descoberta do outro e da sua multiplicidade. E aqui nós temos a recorrência da máscara, sobretudo nos painéis 5 e 6, que também estão suportados por obras que já referi, mas que vão buscar material à presença, como o texto de literatura livresca e literatura viva, além de outros, o jogo da cabra cega, a biografia e continuam sempre os desenhos e sempre de seres que estão apreensivos face a si próprios e face ao mundo que os rodeia. Mais que apreensivos, diria mesmo que por vezes estão revoltados. E é muito interessante ver-se que nos desenhos de Régio há mais preocupações expressivas do que propriamente estéticas. Ninguém pode dizer eu gosto, eu não gosto. As pessoas têm que olhar e ver se há ali um exercício de complementaridade, que é mais que notório, ou não. E estas imagens que os colegas aqui puseram, e todos os desenhos de Régio, naturalmente, como eu dizia, são muito mais expressivos do que estéticos. Um outro vetor, naturalmente, é o humorismo, a ironia transcendente, que, no fundo, vai combater aquele sentido trágico da vida de que fala o Namuno e que Régio, de certa maneira, também contempla. E essa linha está fundamentalmente nos painéis 7 e 8, que se apoiam também em obras que já citei, a que acrescem passagens da Colheita da Tarde, da Chaga do Lado, do Cântico Suspenso, até inclusivamente do Fado, do Filho do Homem, e que denunciam claramente essa conflitualidade existencial e que são acompanhados aqui por desenhos talvez mais depurados, como é o caso do Triste Palhaço, que é um desenho belíssimo feito pelo Régio, extremamente intenso este desenho, porque há ali um mistério, há angústia, e este mistério e a angústia vão ajudar, digamos, a descobrir as encruzilhadas interiores neste caso. Finalmente, a superação do humano e a excepcionalidade. Parece haver aqui uma pista que pode não ser consensual, mas eu vou dizer, depois, se me quiserem contrariar, estejam à vontade. Eu acho que, o professor Eugénio não acha, eu acho que a religiosidade podia ser muitas vezes a panaceia destes conflitos regianos. Este querer, não querer, esta dialética do terreno e o transcendente, eu acho que isto tudo vai lembrar ao ser que, antes de tudo, ele é humano.
e que absoluto só mesmo o Deus em que aparentemente ele diz que não crê. Senhor meu Deus, em que não creio, diz Régio. Portanto, está salvaguardada a minha afirmação. Quero eu dizer com isto que a este conflito existencial se junta também o conflito religioso e por vezes há um certo abandono, mas atenção que esse abandono nunca é uma desistência. E provam, de facto, passos de Jacó e o anjo e determinados desenhos duais que estão no painel 10, que insinuam o desespero, por um lado, mas também a persistência na indagação, digamos, do sentido e do alcance da vida, que foi algo que Régio sempre procurou. Resumindo, os colegas fundamentaram-se, elegeram os vetores da autocrítica, da teoria estética, como fundamentais. Fundamentaram-se, sobretudo, na confissão de um homem religioso e em páginas do diário íntimo. E, através disto, eles conseguiram correr os vários géneros e linguagens do fazer regiano. Esta mostra que nós aqui temos mostra a complexa transcendência artística do autor da Velha Casa e demonstra que contra a imperfeição do ser se ergue uma obra completa e perfeita, como é a obra regiana. E é em nome dessa perfeição que eu peço à Anabela que me venha aqui dizer palavras triunfais de Régio, dizendo desde já o meu assim seja. Obrigada. Boa tarde a todos. Um dia, os fúteis sons que hoje emprego talvez se volvam expressões leais, e os meus olhos, monóculos de cego, multipliquem a luz como cristais. Talvez então meu vão desassossego seja sede a beber cada vez mais, e as minhas asas frustras de morcego subam no azul, como as das águias reais. Talvez um dia o dominó que me mascara, talvez me caia aos pés e eu me levante, no meu ardor, no meu andor de glória e de desgraça. Talvez o mundo então me volte a cara. Mas só então, virado para a frente, poderei ver o fundo à minha taça. Que assim seja. Ouvimos as nossas colegas, com quem, aliás, a Universidade Aberta tem tão grande amizade e respeito científico e académico, com quem trabalhamos já há muitos anos, em diversos eventos, em em diversos projetos, enfim. Eu passaria a palavra à professora Isabel Cadete Novaes, isto depois de, então, como eu disse, ouvirmos a vice-presidente do Centro de Estudos Regianos, a professora Isabel Ponce Leão, a minha grande amiga também, a minha grande amiga Anabela Rita, especialistas, de facto, no Régio, que puderam, inclusivamente, desenvolveram um trabalho muito interessante num congresso que tivemos a oportunidade de organizar em Pádua, em Itália, em 2019. Foi um congresso muito, muito interessante, onde tivemos a honra de poder convidar o maior especialista do José Régio, que está hoje aqui presente e que também daqui a pouco irá brindar-nos com o seu magno saber e o seu conhecimento tão grande sobre o Régio. Nesse congresso conheci pessoalmente a professora Isabel, doutorada em Régio, presidente do Centro de Estudos Regianos, tem um trabalho incansável. A professora Isabel Cadete Novaes, um trabalho incansável de recuperação da obra do Régio.
de manutenção da memória, do trabalho, da obra completa do Régio, e esse trabalho tem-se corporizado em revistas científicas, em eventos científicos, congressos, colóquios, exposições, na divulgação da obra do Régio. Depois, aconselho a que fale aos nossos colegas no site, porque é um site do Centro de Estudos que, de facto, nós podemos explorar, é tão rico e tão fabuloso. Nesse congresso também em Itália conheci o nosso colega, o professor Manuel Nunes, especialista regiano, co-autor, penso que será, enfim, poderemos ver o co-autor na exposição também desta exposição, um investigador muito conhecedor de Régio, investigador sério, honesto, e passarei nesse sentido, ou nessa qualidade, passarei então a palavra à professora Isabel e ao professor Manuel Nunes. Muito boa tarde. As minhas primeiras palavras vão para agradecer a vossa presença, sobretudo, enfim, à Universidade Aberta, na pessoa do Sr. Vice-Reitor José Salles, que nos abriu esta possibilidade de fazer a inauguração da exposição aqui neste belíssimo salão e, enfim, a divulgação que me parece justa, enfim, certa para o momento. Quero também agradecer a todos os presentes, naturalmente, pelo vosso interesse em nos ouvir e assistir a esta exposição, assistir à inauguração da exposição. Eu aproveito realmente para falar do Centro de Estudos, 2 minutos, se tanto, para dizer que festejámos o ano passado os 25 anos de atendimento ao público, isto é, de apoio aos investigadores nacionais e estrangeiros. São 25 anos de trabalho árduo, intenso, à distância ou, portanto, ao vivo. Temos uma revista que já vai no número 30, uma revista também literária, enfim, com estudos regianos e divulgando tudo o que se faz ao longo do ano no centro. E temos as nossas coleções de exposições itinerantes, esta é mais uma, que vão andando não só no país, mas no estrangeiro. Viemos em março, viemos do Brasil com uma e agora inauguramos esta e em breve teremos outra. Portanto, é muito bom porque elas são exposições que não só divulgam as nossas atividades, mas também a obra, sobretudo a obra e os estudos regianos. Há uma grande diferença desde que se abriu o centro até hoje. Há muita gente a trabalhar José Régio. Quando iniciei, enfim, a minha atividade, não havia nada, enfim, tirando os estudos do professor Eugênio, que eram os, digamos, e continuam a ser os primordiais, os essenciais. Não tínhamos o trabalho feito, não tínhamos a obra organizada, não tínhamos o espólio organizado, não se conhecia os materiais, enfim. Hoje temos tudo isso devidamente catalogado, microfilmado, divulgamos, cedemos, apoiamos, apoiamos, enfim, mestrandos e doutorandos, essencialmente, nacionais e estrangeiros, vêm do Brasil, de Itália, de vários sítios, e nacionais, naturalmente. E isso é muito bom, quer dizer, temos vindo a fazer trabalho, a divulgar, e é esse o fim, o objetivo principal, é essa divulgação, e Régio, a obra de Régio merece de facto, porque é uma obra que está mal entendida, mal estudada, mal, enfim, trabalhada muitas vezes, com erros crassos muito fortes, porque as pessoas não fazem uma leitura devida, enfim, prendem-se a títulos de obras, associam-no essencialmente a um homem
essencialmente religioso, de tema religioso, e isso não corresponde minimamente, enfim, à verdade absoluta. Realmente o facto de ele se intitular um homem religioso não significa que seja um beato, como já me disseram, um sacristão, um padreco, enfim, vários epítetos pouco aconselháveis para Régio, porque de facto ele não foi nada disso. Portanto, e na hora da morte a Igreja fechou-lhe a porta. Portanto, só pelo facto de ele ter dito que não acreditava no inferno. Portanto, ele morre com esse problema, mas também não é, de facto, é um homem que crê pela sua educação conservadora, vinda já dos avós, dos antepassados, mas a partir da idade, enfim, da adolescência, ele começa a pensar por si, começa a imaginar que, de facto, as coisas não são exatamente como lhe ensinavam e passa a ser um dos temas centrais da sua preocupação permanente, diária, constante, sobretudo no silêncio da Toca, em Porto Alegre, onde ele esteve 33 anos. Portanto, é muito importante perceber isto. Eu vou dar só umas linhas sobre a exposição, depois terão de debruçar-se sobre ela, mas vou dar algumas indicações. Portanto, nós eu dei a esta pequena intervenção a designação de a tessitura da mostra. Aliás, eu e o meu colega demos este título, porque é exatamente essa tessitura, essa urdidura, a forma como foi trabalhado, que convém explicar para que as pessoas entendam quando chegam lá abaixo aos painéis. Portanto, passo a palavra. Para um melhor entendimento da mostra, importa revelar a intenção que presidiu à recolha documental e ao modo como esta foi selecionada e serzida. Desde logo, como objetivo primordial, procurou-se evidenciar a coerência com que, ao longo de 45 anos, José Régio imaginou seguir um modelo de obra global para o seu legado literário. Na década de 60, perto do final da vida, o poeta continua a reiterar essa mesma determinação, voltando ao tema no poema, em prosa, Fonte de Água Viva, que veio a ser publicado postumamente em Colheita da Tarde. Dizia ele, nesse poema em prosa: toda a vida sonhei escrever um grande poema, em que me desse inteiro. Entenda-se o sentido de grande poema como a obra literária coerente no seu todo, ainda que, sob o ponto de vista da arquitetura formal, a ideia de obra coesa, total, não tenha sido levada a cabo como o poeta tinha imaginado. E continua dizendo: pela vida fora vos fui dando pequeninos poemas, fragmentos do grande poema sempre sonhado, nunca dado. Contudo, é de salientar que desde o início da atividade literária, ainda em Coimbra, o poeta já manifestava uma predisposição para que a sua obra remetesse para uma ideia de globalidade, no duplo sentido que a palavra contém, ou seja, de não apenas completa, integral, inteira, mas também de comum aos outros, coletiva, universal. Por isso, no nosso entendimento, o cânon regiano não deve ser considerado como um corpus de obras isoladas umas das outras, mas sim como peças, no sentido etimológico da palavra, de um todo, ligadas entre si por objetivos comuns, como sejam a perscrutação psicológica perante a diversidade comportamental do indivíduo e os dramas existenciais da vida e da finitude humana, os quais se realizam em Régio como por desdobramentos sucessivos, com o fim de alcançar a essência da vida e da morte. Aliás, estas questões revelaram-se nos jovens Reis Pereira, desde que se iniciou na escrita literária, chegado a Coimbra, como uma prioridade nas escolhas temáticas, quase a ponto de se poder considerar uma fixação. As preocupações de pendor religioso e existencial sempre atraíram a sua imaginação criativa, pois provam-nas as primeiras experiências literárias, quer em prosa, quer em verso. Mais tarde, já escritor assumido,
Régio não deixou de refletir sobre essas mesmas matérias, sobre os temas da finitude terrena e da salvação espiritual, coordenadas relevantes da sua obra e também, e talvez, as mais insistentemente trabalhadas, sobretudo no que concerne as preocupações metafísicas em torno da condição terrena do homem e da sua projeção pós-mortem. Daí que seja pertinente estabelecer uma relação entre o sentido dinâmico da escrita em Régio e o sentido dinâmico da vida humana, enquanto viagem, mas também enquanto percurso expiatório. Nessa perspectiva, as inquietações de ordem psicológica e social e a indagação religiosa revelam-se propícias à dualidade dialógica, eu, tu, ou eu, vós, observáveis nos confrontos entre o eu e o outro, o indivíduo e a sociedade, o ser humano e Deus. E, consequentemente, as reações desses confrontos, ricos de ação, gestos e jogos de mímica, como se decorressem num palco diante dos olhos de quem leu as suas obras. Há um poema que está no painel, na página 8 do catálogo que têm convosco, que se chama Na Praça Pública, foi publicado em Poemas de Deus e do Diabo, que revela exatamente isso que eu acabei de referir. Há como que nesse poema, há como que, enfim, uma gestualidade, uma intenção quase teatral, que está sempre presente, ou quase sempre presente na sua obra, quer seja poesia, prosa, enfim, texto dramático, está sempre. E toda esta teatralidade, chamamento, camaradas, ouvi que vos vou dizer quem sois, pois vou dizer-vos quem sou, todo este jogo duplo de o eu e os outros, o eu e o vós, isto está sempre presente na sua obra. Na verdade, uma parte da produção literária regiana tende para um tom profundamente humano, dividido e atormentado, por vezes confrontativo e intenso, de emoções tumultuosas, em que se destacam vozes implícitas, além do eu, que incita ao diálogo. E isso tem a ver com a cisão da sua personalidade, o eu e o seu duplo. O poeta atua como se estivesse na presença de outrem, com quem trava acesas lutas dialéticas. O uso frequente de chamamentos, interrogações, interjeições, pausas, que implicam inflexões de voz sobre o interlocutor, apelando a atenção deste para respostas às suas indagações. Não podemos deixar de fazer menção à surpreendente e constante coerência entre o pensamento teórico ou crítico de Régio e a produção artística na sua diversidade, enquanto ensaísta, crítico literário, poeta, dramaturgo, ficcionista, memorialista e artista plástico. Perante os vestígios de tal coerência entre o pensador, o crítico e o homem-artista, desejou-se que a mesma ficasse patente nesta mostra, através de um paralelismo na organização documental ao longo dos expositores. Compostos, como já foi referido aqui, em 3 colunas com fundos de tonalidades diferentes, corre à esquerda um marcador orientador contendo as linhas de leitura ou eixos em torno dos quais gravita a produção teórico-crítica de Régio, situada no centro, bem como a sua produção artística, literária e plástica, exposta à direita. Quanto aos temas que serviram de focos de análise, apresentam-se na seguinte ordem: o sujeito, os graus do eu, o tal eu particular, o eu pessoal, o eu universal ou transcendente, o pseudónimo, busca, enfim, é uma interrogação, busca de identidade ou notoriedade, o outro, a multiplicidade do sujeito, a máscara muito usada por Régio, humorismo e ironia transcendente, em que ele distingue perfeitamente esses 2 aspectos, que são diferentes, de facto, em Régio, o sentido trágico da vida, a superação do humano e a religiosidade na dualidade, o crer não crendo.
Muitas das personagens na obra regiana são produto da metamorfose profunda e dolorosa que antecipa o passamento e a entrada num novo patamar, tal como o ciclo de vida da borboleta, diríamos nós, passando pelo processo de transformação da larva rastejante à fria crisálida, aguardando também por uma nova vida. É o caso dos percursos trágicos do príncipe Lionel, de Maria do Aú, de Benilde, do rei de Chacói o Anjo, de El-Rei Sebastião, entre outros. Que melhor analogia poderemos encontrar que a ascensão do espírito rumo à eternidade, com o renascer da borboleta libertando-se do casulo? Não será esse o entendimento da vida para aqueles que, como Régio, fazem da arte a busca do belo e da perfeição? A transcendência, o caminho para a imortalidade? As sucessivas reescritas textuais e estruturais dos poemas, dos dramas, dos romances, no decorrer da vida literária do escritor, tempo necessário para a maturação das ideias, sediem, corresponde a um processo de transformação gradual a que Virgílio Ferreira designou de catarse artística, ou seja, maturação por estádios. O tempo do monólogo, o tempo da gestação do conflito íntimo, do eu, e o tempo da escrita. A obra que José Régio nos deixou, o referido grande poema sempre sonhado, nunca dado, como ele diz, a confissão progressiva e cíclica preferida por um quase interminável desfile de personagens pela cena, o qual não é mais do que a dramatização heteronímica do próprio autor, máscaras ou caricaturas onde esconde a sua intimidade e ao mesmo tempo revela os traumas da sua condição terrena. O autor é o protagonista ausente no palco do fingimento, mas simboliza a presença das múltiplas vozes que povoam o seu universo ficcional e soltam em uníssono o grito amargo dos seus dramas. Fundir vida e arte foi o propósito de José Régio. A sua obra apresenta-se como um modelo dessa fusão e, como tal, a matriz dramática que sustenta o equilíbrio de forças exigido ao objeto artístico. A força centrífuga que nos impele para a realidade das coisas exteriores do velho mundo, referencial e mítico, e o chamamento centrípeto ao universo ficcional, onde pela subjetividade da arte nos é revelada uma nova realidade. A panóplia de seres ficcionais criados por Régio representa a luta paradigmática do eu, do homem anónimo, pela sua dignidade e pelos seus valores. Esse homem é uma das faces do espelho caleidoscópico que refletem as muitas caricaturas que escondem o autor. Os 45 anos de vida literária prefazem o tempo do duelo travado por José Régio entre coerência e fidelidade aos seus ideais. As múltiplas tentativas de os transmitir de forma artística e perdurável constituem a sua esforçada luta com o anjo. Muito obrigada. Agora passo a palavra ao meu colega, que dá continuidade, uma vez que o trabalho foi feito a 4 mãos. Muito boa tarde. Saúdo, em primeiro lugar, a Universidade Aberta, na pessoa do seu vice-reitor, aqui presente. Agradeço as palavras do professor Dionísio Vila Maior. Agradeço a presença de todos nesta sessão, também a presença dos meus amigos, quero saudá-los em particular, e quero saudar também a doutora Isabel Cadete Novaes, em quem se acendeu a luz primordial desta mostra. É preciso que se diga isso. Depois vou dar uma mera continuidade ou
um mero complemento de palavras ao que já foi dito pela Isabel, sendo certo que o essencial da tessitura da mostra, ou a tessitura da mostra mesmo propriamente dita, foi apresentada já aqui. O que eu vou dizer são umas palavras complementares e é com muito gosto que o faço. E começo por pegar num tópico que foi citado justamente há minutos pela Isabel. Esse tópico é a luta com o anjo. A luta com o anjo. No Gênesis e no livro de Oseias, Jacó luta toda uma noite com o anjo do Senhor. Venceu. Mas fisicamente não saiu incólume da refrega. O anjo deixou-o com um aleijão na coxa, marca posta por Deus naquele que teve a ousadia e a aventura de lhe conhecer a face. A vida de José Régio é como essa longa noite do patriarca bíblico. Uma noite em que lutou incessantemente pela claridade de Deus, mas sem o conseguir, sem vencer. No painel 10 da mostra, de título A Religiosidade, o Crer, não crendo, há a chamada para uma das falas do rei no final do mistério em 3 atos, Jacó e o anjo. Meu Deus, peço-te uma prova da tua existência. Ouves-me? Podes ouvir-me lá onde estás? Onde quer que estejas? Peço-te uma prova da tua existência. Um sinal da tua existência. Também no poema Papão, das Encruzilhadas de Deus, está expressa essa luta pela busca do absoluto. Esse crer não crendo. Diz-se num dos seus quartetos. O seu olhar, então, fuzila como um facho. Suas asas sem fim vibram no ar como um açoite. E até no leito em que me deito o acho. E nós lutamos toda a noite. A ideia da procura do divino como uma luta associa-se em Régio à da perseguição movida por Deus. Duas faces da sua problemática religiosidade. Esta última está presente na obra autobiográfica Confissão de um Homem Religioso. Deus perseguia-me, Deus marcara-me, escolhera-me, para acabar por me rejeitar, para acabar por me escolher. Não sabia, pois ora julgava receber sinais de abandonado, ora de bem acolhido, ora não recebia sinais nenhuns. Na banda dos painéis, denominada Autocrítica, Teoria e Estética, há referências à perda da fé, ao Deus incognoscível e ao vazio de uma existência incapaz de acreditar no divino. No painel 8, o sentido trágico da vida, estamos perante a dimensão social da poética regiana. O eu lírico, fechado em si, o eu lírico das grandes indagações metafísicas, dá visibilidade à vida dos miseráveis e dos excluídos, às ruas sem sol e aos ferros das prisões. Versos singulares na obra global de Régio. Lembramos uma das 32 estrofes do poema. Poema titulado Fado das Mulheres de Vida Fácil. Aliás, presente no painel. Estas são filhas da rua, moram nos degraus confusos, tremem nas brumas dos cais, cosem-se aos muros escusos, rodam vadias à lua, surgem dos becos fatais. A obra Fado, 1940, a que pertence este poema, representa uma viragem na temática poética de José Régio. Mas obras posteriores, como A Chaga do Lado, 1954, e Cântico Supremo, Suspenso, 1968, não ficam de todo imunes à problemática social. Mas permitam-nos que voltemos ao painel 9. Superação do humano, a excepcionalidade.
a personagens regianas já aqui referidas na intervenção de Isabel Cadete Novaes. Não raro, a excepcionalidade das personagens de Régio se nutre de formas de loucura ou incompreensão da ordem do mundo. Benilde, Maria do Aú, El Rei Sebastião, são loucos ou iluminados pelo foco de transcendência que só sobre eles recai? Numa entrada do Diário Íntimo, escreve o poeta: o caso de Benilde continua a preocupar-me. À força de me perguntarem, direta ou indiretamente, acabo por a mim próprio me perguntar: afinal, que quis eu dizer na Benilde? Interrogação de Régio. Sim, que quis ou poderia ele dizer daquela que, contra a ciência e a mínima razoabilidade religiosa, pensava ter no seu ventre um filho que era obra de Deus? Benilde, a Virgem Mãe. Benilde, a Virgem Mãe. E numa carta para Alberto Serpa, a propósito de Maria do Aú, diz: fiz uma novela para o número de Natal da Eva. Chama-se Maria do Aú. É o retrato de uma vida cristã vivida por uma espécie de semi-louca. Régio, porém, refere no Diário Íntimo: a Benilde é a irmã do rei, de Jacó e o anjo. Portanto, dizemos nós, Benilde também é irmã de Maria do Aú e de El Rei Sebastião. El Rei Sebastião, sobre quem dois fidalgos, no final da peça, se interrogam se deviam ou não prendê-lo face à loucura que o dominava. A míngua de mundo perante um crescendo de valores transcendentais que indiciavam já o descalabro militar e a perdição do reino. Mas não devem ser esquecidas duas outras personagens marcadas pelo ferro da excepcionalidade. O controverso Lelito, protagonista do ciclo romanesco A Velha Casa, e a sua irmã Angelina. A Velha Casa, por ser obra de toda uma vida, pretendendo abarcar em registro autobiográfico uma vasta grelha de sentimentos, do plano familiar e afetivo ao literário e político, talvez se aproxime desse grande poema em que José Régio se pretendeu dar por inteiro, tanto no sentido do humano como no do transcendente. Lelito, que no clímax da adolescência, doente de corpo e de alma, bradava aos recessos do seu íntimo: serei uma das criaturas mais infelizes da terra. Já comecei a ser uma das criaturas mais infelizes da terra e quero sê-lo, hei de sê-lo. E Angelina, com a sua fome de absoluto, sendo certo que, como diz Régio, só um absoluto há, que é Deus. Afirmação inscrita no painel 11 da mostra. Dizemos nós, Lelito é o Régio terreno, Angelina, o Régio que aspira ao transcendente. A terminar, uma nota sobre o painel final, em que se volta ao fragmento Fonte de Água Viva do poema em prosa Corda Tensa, publicado postumamente em Colheita da Tarde, 1971, como já aqui foi referido pela Isabel Cadete Novaes. O sonho de escrever um grande poema em que se desse inteiro e a lúcida compreensão do papel do leitor como instância que dá sentido à obra e a faz perdurar. Diz Régio: caridade, meus irmãos, caridade comigo e convosco. Não ficareis também mortos se me deixais morrer? E é a este repto que respondemos com o nosso trabalho. Nós não pensamos em morrer, pelo menos para já. Nós não queremos deixar morrer de esquecimento a obra de José Régio. Obrigado.
Muito obrigado. E agora teremos um momento de poesia regiana e canto. E aqui, mais uma vez, cabe-me elogiar o papel da professora Isabel Ponce Leão na sua ligação à poesia, à música, onde me sinto eu também muito, muito bem, e tantos eventos que tem organizado e que a capacidade que ela tem para cativar multidões. E isto para dizer que costumam acompanhar a professora Isabel todas as iniciativas culturais, enfim, pelo que eu conheço, Manuel Sobral Torres e Francisco Carvalho. Manuel Sobral Torres, jurista, ex-secretário da Faculdade de Medicina do Porto, compositor, pertence ao coro Alma de Coimbra, assim como também Francisco Carvalho, engenheiro civil, declama, canta, compõe. Costumam, dizia eu, acompanhar as iniciativas culturais da professora Isabel em diversas homenagens, Couto Viana, Sofia, Teolinda, Régio. Vão, agora, eu não sei porque os músicos, agora vou brincar um pouco, os músicos têm as suas manias às vezes. Eu, enquanto maestro, há quase 40 anos, também sei o que é que estou a dizer. E eu acho que vão cantar 2 fados de Régio. Acho que irão dizer a toada de Porto Alegre. Acho que a Isabel irá dizer a meias outro texto com Manuel Sobral Torres. Independentemente do que eu acho e do que é que está programático ou definido, mas, enfim, o próprio ambiente assim o conduzirá. Passamos ao momento seguinte, momento de poesia, regiane e canto. Senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Muito obrigado pelas palavras. E, efetivamente, é com muito gosto que acompanhamos a nossa querida amiga Isabel nestes nossos périplos poéticos. E então vou dizer então do livro Cântico Suspenso, José Régio, Estação Término. Como um navio no mar, a meio da noite, a casa e o vento e a chuva em redor. Lá dentro, a um canto do lar onde um bom tronco se abrasa, o homem sentado espera. Se alguém chegar, terá luz, terá calor. Batem à porta, quem dera que fosse realidade. Já teve tais decepções o homem que tanto espera. Mas agora alguém batera que chega da tempestade, que percorreu solidões. Entre quem é? Pode ser alguém que venha roubar, assassinar, ofender. Entre quem é, não importa. Se alguém vem que bata à porta, o homem só quer abrir. Chegou por fim a saber que venha lá quem vier, seja quem for. Só um dos dois pode ser, desde que não seja a fingir. A morte e o amor. Nós vamos ler o Chegou a Noite. Chegou a noite silenciosa, com pés de sombra, olhar de lua, e tudo perde a crueza dolorosa sob esfuminhos de veludo. Chegou a noite vasta e calma, poeirando mãos de pó nas tintas do arrebol. Abre as pétalas, minha alma. Vai-te, hipócrita luz verdadeira do sol. Vai-te e leva contigo as farsas estafadas desse mundo de títeres cativos, dessas mulheres ocas e pintadas, desses homens astutos mortos-vivos. E eis que até esses tais que dormem todo o dia, remexendo-se embora, na roda dos sonâmbulos, dir-se-ia que vão acordar agora. Amanhã vibrará na luz do dia o açoite da luta fratricida e da discórdia. Agora tudo é paz. Chegou a noite, capa de misericórdia. Chegou
Chegou a noite estendendo de rastos a sua toga preta, esburacada de astros. E agora falo eu que sou poeta. Agora falo eu. Eu não sou igual a qualquer outro velho ator da comédia que dizem natural ou social, e à própria luz do sol se cobre de bolor. Mas eu que sou poeta e que despida a farda, filho de Deus, velo, ciente de que hei de morrer, não tarda, para viver eternamente. Chegou a noite, e lagos, mares, rios adormecem na bruma do luar. Violinos irreais dão no ar calafrios, e as portas abrem-se sem se lhes tocar. E agora chegais vós, meus mortos, e em surdina me falais, meu Miguel, Aninhas, minha irmã, velhas criadas que eu amei, e tu, minha menina, meu botãozinho decepado ante de manhã. Agora sinto, irmãos, os que olvidei que o eram. Agora elevo o olhar e apalpo a imensidão. Agora é que perdoo o mal que me fizeram, e a quem o fiz peço perdão. Agora suavão todo o rumor terreno e afirmam a sua realidade, sonhos tais, ante os quais tudo é mais pequeno. O amor, a morte, Deus, a eternidade. Molhai, lágrimas soltas, os meus lábios ressequidos dos sorrisos de fel, mais duros do que gritos. Chegou a noite, asilo de oprimidos, consoladora dos aflitos. Começa, ó Rochinol, teu chuveirinho de ouros, pratas, por esses campos fora, ó grilos, raios, rãs. Erguei as vossas musicatas, embaladoras, obsessoras, vãs. Chegou a noite, escancarando as portas da imensa catedral do firmamento. Nesse instante da vida, haverá almas mortas? Mal sem arrependimento? Humano coração que não descansas, mar negro que sempre sobes, deixa-te adormecer como as crianças. Chegou a noite, miserere nobis. Agradeço mais uma vez a oportunidade de, com imenso prazer, dizer aquele poema do grande José Régio, que dedicou à sua cidade onde trabalhou e viveu durante mais de 30 anos, Toada de Porto Alegre. É que fico logo para cima de 100, é terrível isto. Bem, em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, morei numa casa velha, grande, tosca e bela, a qualquer como se fora feita para eu morar nela, cheia dos maus e bons cheiros que as casas têm história, cheia de termas viva, obsidiante memória de antigas gentes e traças, cheia de sol nas vidraças e de escuro nos recantos, cheia de medo e sossego, de silêncios e de espantos, quis-lhe bem como se fora tão feito ao gosto de outrora como ao do meu aconchego. Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de rontos e oliveiras, ao vento suão queimada, lá vem o vento suão, que tem os seus pavores, faz febres, esfarela os ossos, dói nos peitos sufocados e tira os disparados, acorda com que se enforca na trave de algum desvão. Em Porto Alegre, dizia, cidade onde então se sofria, coisas que terei pudor de contar, seja a quem for. Na tal casa tosca e bela, qualquer como se fora feita para eu morar nela, tinha então, por única diversão, uma pequena varanda diante de uma janela, toda aberta
quanto ao sol que abrasa, ao frio que tolhe e gela e ao vento que anda, sarabanda e ciranda de redor de minha casa, em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, era uma bela varanda naquela minha janela, serras deitadas nas nuvens, vagas e azuis à distância, azuis, cinzentas, lilazes, já roxas, quanto mais perto, campos verdes e amarelos salpicados de oliveiras que o frio ao vir despia, arrasava, unia no mesmo ar de deserto de longínquo as geleiras, céus que lá em cima estrelados boiando em lua, ou fechados nos seus turbilhões de trevas, pareciam engolir-me quando, vitando suspenso naquele silêncio imenso, eu sentia o chão fugir-me, se abriam diante dela, daquela bela varanda, naquela minha janela, em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, na casa em que morei velha, cheia de maus e bons cheiros, das casas que têm história, cheia de eterno, mas viva, obsidiante memória de antigas gentes e traças, cheia de sol nas vidraças e de escuro nos recantos, cheia de medo e sossego, de silêncios e de espantos, a qual quis como se fora tão feito ao gosto de outrora, como ao do meu aconchego. Ora agora, que havia o vento suão, que enche o sono de pavores, faz febres, ferela aos ossos, dói nos peitos sufocados e atira aos desesperados a corda com que se enforcam na trave de algum desvão, que havia o vento suão de se lembrar de fazer. Em Porto Alegre dizia, cidade onde então sofria, coisas que terei pudor de contar seja a quem for. Que havia o vento suão de fazer, se não trazer àquela bela varanda naquela minha janela, o documento maior de que Deus é protetor dos seus que mais faz sofrer. Lá num craveiro que eu tinha, onde uma cepa cansada mal dava cravos sem vida, pois ou qualquer sementinha que o vento que anda, desanda e sarabanda e ciranda, achara no ar perdida, errando entre tarecéus, e louvado seja Deus! Eis que uma folha miudinha rompeu, cresceu recortada, furando a cepa cansada, que dava cravos sem vida, naquela bela varanda daquela minha janela, da tal casa tosca e bela, a qual quis como se fora feita para eu morar nela. Como é que o vento suão, que este sono de pavores, faz febres, ferela aos ossos, dói nos peitos sufocados, e atira aos esperados a corda com que se enforca na trave de algum desvão, me trouxe a mim, que dizia em Porto Alegre sofria coisas que terei pudor de contar, seja a quem for. Me trouxe a mim essa esmola, esse pedido de paz de um Deus que fere e consola com o próprio mal que faz. Coisas que terei pudor de contar, seja a quem for, me davam então tal vida. Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, me davam então tal vida. Não vivia, sim, morria no tédio e no desespero, no espanto e na solidão, que a corda dos derradeiros desejos dos desgraçados por noites de vento suão, já várias vezes teidara meus dedos verdes suados. Serão quando o amor de Deus ao vento que anda, desanda, sarabanda e ciranda, confia uma sementinha perdida em terra-céus, e o vês atrás à varanda daquela minha janela, de tal casa tosquei lá qualquer como se fora para eu, feita para eu morar nela. E lá no craveiro que eu tinha, de uma cepa cansada, mal dava cravos sem vida, nasceu essa acáciazinha, que depois foi transplantada e cresceu, dom do meu Deus, aos pés lá da estranha casa, do largo do cemitério, frente aos ciprestes que em frente mostram os céus, como deuses apontados de gigantes enterrados. Quem desespera dos homens, se a alma lhe não secou, a tudo transfere a esperança que a humanidade frustrou. E é capaz de amar as plantas, esperar dos animais, humanizar coisas brutas e ter criancices tais e tantas, que será bom ter pudor de as contar, seja a quem for. O amor, a amizade, e quantos mais sonhos doiro eu sonhara, bens deste mundo que o mundo me levara, de tal maneira me tinham ao fugir, deixando-me só, nulo, atónito, a mim que tanto esperara ser fiel e forte e firme, que não era mais que morta a vida que então vivia, autocadáver. E era então que sucedia que em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, ao pés lá da casa velha, cheia dos maus e bons cheiros, as casas têm história, cheia de eterno, mas viva, oficiante memória de antiga gente sem traças, cheia de sol nas vidraças e de escuro nos recantos, cheia de medo e sossego, de silêncios e de espantos, a minha acácia crescia. Vento suão, obrigado pela doce companhia que em teu hálito empestado sem o sonhar me chegava, e a cada raminho novo que a terra acácia deitava. Será loucura, mas era uma alegria na longa e negra apatia daquela miséria extrema em que eu vivia e vivera, como se fizera um poema, ou se um filho me nascera.
saudar a mesa, as ilustres figuras, o Sr. Eugénio e todos os presentes. Eu vou fazer, não sei se posso cantar sentado. Primeiro canto sentado e depois de pé. O fado nasceu num dia em que a noite mal bolia e o céu mar prolongava. Na morada de um veleiro, no peito de um marinheiro, que estando triste cantava. Que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas do oiro. Vê-se, vês, terras de Espanha, areias de Portugal, um olhar ceguinho de choro. Na boca de um marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. Que beija o ar e mais nada. Mãe, adeus, adeus Maria, guarda bem no teu sentido, que aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia, ou foi Deus que foi servido dar-me no mar sepultura. Ora, eis quem, ora outro dia, quando o vento nem bolia e o céu o mar prolongava, à proa de outro veleiro velava outro marinheiro, que estando triste cantava. Que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, da folha das flores, frutas do oiro. Vê-se, vês, terras de Espanha, areias de Portugal, um olhar ceguinho de choro. Vê-se, vês, terras de Espanha, areias de Portugal, um olhar ceguinho de choro. Do penedo da saudade, do penedo da saudade, lancei os olhos além, lancei os olhos além. Lancei os olhos além, meu sonho da eternidade. Com saudade rima bem, com saudade rima bem.
e ao ar os braços erguiam, e ao ar os braços erguiam, e as mãos abriam no ar, e as mãos abriam no ar. E as mãos abriam no ar, sem saber para onde iam, aonde iriam parar, aonde iriam parar. Fui à lapa dos esteios, fui à lapa dos esteios, grandes coisas fui saber, grandes coisas fui saber. Grandes coisas fui saber, que há pedras que têm seios, que eu bem nas ouvi gemer. Grandes coisas fui saber. No Choupal quis fazer versos, no Choupal quis fazer versos. Olhei as folhas do chão, olhei as folhas do chão. Olhei as folhas no chão, Deus sabe os sonhos dispersos que o vento leva na mão, que o vento leva na mão. Ai, choro com que o paredes, ai, choro com que o paredes, vibrando os dedos em garra, vibrando os dedos em garra. Vibrando os dedos em garra, punha os bordões a estalar, despedaçava a guitarra, punha os dedos em garra. Que é da roda que algum dia, que é da roda que algum dia vos sabia acompanhar, vos sabia acompanhar, sem saber para onde ia, sem saber para onde ia, aonde iria parar, aonde iria parar. Eugénio Lisboa, professor em diversas universidades estrangeiras, foi conselheiro cultural na Embaixada de Portugal em Londres, foi presidente da Comissão Nacional da Unesco em Lisboa, é oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, comendador da Ordem do Mérito, centenas de publicações, doutor honoris causa em Aveiro. Bom, estaria aqui mais uma hora a falar no seu currículo, professor. É uma honra para a Universidade Aberta, é uma honra para este espaço podermos contar com a sua presença, com a sua lição. Muito obrigado. Sempre convidado pelo Centro de Estudos Regianos da minha querida amiga Isabel Cadete Novaes, no final da minha intervenção, ler um soneto dedicado à personalidade do Régio, que foi um dos grandes escultores do soneto na literatura portuguesa, principalmente com o seu segundo livro, Biografia, que é um livro de notabilíssimas espécies de soneto. A este soneto, eu hoje vou lê-lo no início da sessão em vez de no fim. Eu chamei este soneto dedicado ao José Régio As Dores da Grandeza. Como a nau Catrineta, tu tiveste muito que contar e contaste. Em poemas, em ficções, tu nos deste relato de demónios que driblaste. Não receaste nunca as feridas, nem os conflitos, nem as agonias, nem as avaliações diferidas, as fés desejadas em que descrias. O Deus grande, mas que não existia, fez-te um aceno que te marcou com o fogo que nada apagaria.
a grandeza que te arrebatou, ofereceu-te o céu e o inferno, que acolheste em verso eterno. Eu ia hoje fazer umas observações bastante laterais, mas no sentido de repor alguns conceitos que têm sido deturpados de uma maneira geral pela nossa crítica. Aquilo que se diz que uns escritores, e dizem de outros escritores, é universalmente conhecido como algo por vezes cómico, por vezes sinistro. Os escritores dizem muito mal uns dos outros. Há mesmo dicionários, eu tenho um dicionário da editora Penguin, com aquilo que grandes escritores disseram de outros grandes escritores. E é de realmente se ficar com os cabelos em pé. A propósito do Régio, eu lembro-me de um dos maiores dislates que eu vi até hoje, foi há não muitos anos, um jornalista muito conhecido do Jornal Público, que de repente descobriu, já se tinha descoberto muita coisa acerca do Régio, e esse jornalista descobriu que o Régio era um fascista. Eu fiquei não alarmado, curiosíssimo porque é que ele quer dizer com isto, o Régio fascista nunca tinha sido. E ele então dizia que documentava essa sua afirmação com o célebre poema do José Régio, o Cântico Negro. Ora, o Cântico Negro é tudo quanto há de mais oposto a qualquer fascismo, porque é um poema em que o Régio afirma a sua autonomia de pensar, quer dizer, ele não está enfeudado nem a manuais, nem a tratados, nem a filosofias, ele pisa o seu próprio chão, a areia inexplorada, como ele diz. Mas o homenzinho adiante explica onde é que no Cântico Negro ele descobriu que o Régio era fascista. E então é naquela passagem que o Régio diz: ergo o meu facho a arder na noite escura. E ele então disse facho fascista, naquele dialeto da Lisboa de Parola, não é? Facho fascista. Portanto, acerca dos escritores dizem essas coisas mais extraordinárias. Um dos escritores, dos grandes escritores americanos, que foi mais vítima desses ataques, dessas sevícias, foi o grande romancista Henry James, que teve vários romances seus adaptados ao cinema, aliás, obras notáveis. Ele era realmente um grande escritor, mas que usava muito de um estilo muito circunvoluto, períodos muito grandes, com muitas subordinadas e muitas coordenadas e muitos parênteses retos e curvos, para muitas vezes chegar a uma conclusão que, usando a expressão do nosso primeiro-ministro, sabia muito a poucochinho, quer dizer, aquilo dava uma grande volta, mas depois não. Então, o escritor Herbert G. Wells, que era o autor, o criador do Homem Invisível e da Guerra dos Mundos, que assustou toda a América, o Wells, que era um homem extremamente inteligente, mas muito bruto, disse que o Henry James era... o que é que o Wells dizia? Bom, eu vou entretanto já apanho. Ele dizia que o Henry James, com aquela sua ginástica estilística muito complicada para às vezes não concluir nada que se visse, fazia lembrar um elefante a tentar, com a sua patorra grande e muito pesada, apanhar uma ervilha. Era a ideia que ele, por vezes, dava. E o T.S. Eliot, o grande poeta inglês moderno, dizia que a mente do Henry James era tão fininha, tão fininha, tão fininha, que não se conseguia violá-la com uma única ideia. Não? O William Faulkner, o grande romancista americano do Mississippi,
que foi um laureado do Prémio Nobel, o William Faulkner, dizia que, a propósito daquela meticulosidade, daquele cuidado, daquele rendilhado do Henry James, ele dizia que o Henry James lhe parecia uma das velhinhas mais encantadoras que ele tinha encontrado em toda a sua vida. Não é? Bom, o que o Voltaire disse do Shakespeare nem vale a pena dizer aqui, considerava uma espécie de selvagem embebedado, não é? Portanto, os escritores realmente não são muito macios uns para os outros. Mas o Régio foi um dos casos mais singulares por ter sido tão sistematicamente atacado pelas diferentes escolas literárias que foram aparecendo depois da presença. Os ataques mais virulentos vieram do grupo do neorrealismo, não é? Havia razões especiais que eu já aqui inventariei noutras intervenções que fiz noutros sítios e não vou aqui retomar. Mas os principais ingredientes da obra e da personalidade do Régio que mais fizeram com que as pessoas reagissem de maneira quase feroz, por vezes, à obra dele, foram, por um lado, a religião, a que já aqui se falou. O Régio era um espírito religioso, mas de uma maneira muito especial. Quer dizer, o Régio não era propriamente católico, nunca foi. Católico nunca foi, protestante também não. Era um indivíduo que vivia religiosamente a vida, mas que não conseguia acreditar num Deus pessoal que estivesse preocupado com o nosso destinozinho pessoal e pequenino, quer dizer. Ele, para isso, realmente não tinha capacidade. Ele, em suma, ele gostaria de acreditar em Deus, mas dizia que com a cabeça não ia lá. De qualquer maneira, os marxistas levavam-lhe a mal aquela vivência que ele chamava religiosa e a palavra Deus aparecer tantas vezes nos títulos das obras de poesia dele. Por outro lado, a Igreja Católica deixou-se durante muito tempo iludir por aquela vivência religiosa, entre aspas, e tentou atraí-lo ao seu seio, sem nunca conseguir, e o Régio, em 1954, quando publicou A Chaga do Lado, não deixou dúvidas absolutamente nenhumas de que não tinha nada, mas mesmo nada, a ver com a Igreja Católica Portuguesa daquele tempo. É um livro de sátiras contundentes, tanto à Igreja Católica como ao Estado Novo. Outra característica do Régio que levava a essa adstringência das pessoas em relação a ele era a sua total independência. Eu diria que o Régio foi, com o nosso ensaísta António Sérgio, talvez o exemplo mais notável de independência cujo preço ele pagou. Mesmo quando tentaram seduzir, dando-lhe um prémio, era um júri que era de esquerda, e deu-lhe um prémio a um livro de contos chamado Há Mais Mundos, eles julgavam que o Régio se rendia e o Régio não se rendeu, quer dizer, continuou a ser exatamente aquilo que tinha sido até aí. Esta independência persistente e que ele nunca abandonou, é evidente que irritava as pessoas, sobretudo porque vinham de um homem de grande talento e cuja poesia, como nós vimos aqui hoje, naquela magnífica interpretação daquele nosso amigo, vinha de uma grande oficina poética, de uma grande capacidade de seduzir com os ingredientes da retórica ao seu dispor. Essa oficina poética foi um dos ingredientes, quanto a mim, que mais mau sangue fez a muita gente, quer dizer, porque a partir de certa altura em Portugal começou-se a consumir sistematicamente, praticamente, o verso livre, como se o verso livre fosse o ingrediente fundamental da modernidade. Esse é um dos equívocos maiores que eu tenho visto aqui na crítica portuguesa.
A grande poesia modernista, tanto inglesa como americana, está cheia de rima. O poeta, um dos maiores poetas ingleses, o Philip Larkin, só escreve poesia rimada. O maior poeta do modernismo americano, Robert Frost, só escrevia poesia rimada e com metro certo. O modernismo não estava no verso livre. O Frost ia mais longe, ele provocava os indivíduos do verso livre, dizendo que escrever sem rima é o mesmo que jogar ao ténis sem rede. Quer dizer, não havia uma dificuldade a vencer, quer dizer, era campo aberto. Isto não é verdade, quer dizer, simplesmente, uma das coisas que os escultores do verso livre até agora ainda parece não terem reparado, é que é muito mais difícil fazer um poema em verso livre que seduza do que um poema com metro certo e rima certa, porque ali estão à mão de semear os ingredientes retóricos de que o poeta se deve servir para seduzir o leitor. Ao passo que o do verso livre não sabe muito bem para que lado se há de virar, falta-lhe a resistência do ar, que é aquilo que faz o avião voar. Se não houvesse resistência do ar, o avião não levantava voo. Por conseguinte, eu lembro-me até de uma ocasião, uma excelente professora e notável poetisa e grande estudiosa do Fernando Pessoa, a doutora Teresa Rita Lopes, me mandava praticamente diariamente poemas que ela escrevia, em verso livre. Um dia manda-me um poema e pede-me muita desculpa porque lhe tinha calhado ali uma rima, que ela não tinha procurado, tinha calhado uma rima, e ela pediu-me desculpa. E eu disse-lhe, Teresa, não me peça desculpa, a rima não faz mal nenhum ao poema. Até é um processo, digamos, de mesmerização do leitor, faz titilar, digamos, certas áreas do nosso cérebro que a não rima não faz. É muito mais difícil o verso livre. O verso livre é uma armadilha, porque ela, aliás, a Teresa Rita Lopes, das pessoas que em Portugal cultivavam o verso livre, era daquelas que poemas mais sedutores produzia. Ela tinha realmente um talento extraordinário. Mas pediu-me desculpa por ter feito uma rima, que é uma coisa extraordinária, não é? O grande poeta, o Auden, que é um dos maiores poetas ingleses vivos, não é? O Seamus Heaney, que ganhou o Prémio Nobel, toda essa gente rima, não há complexos, mas em Portugal o indivíduo que rima é considerado um dinossauro, quer dizer, no fundo é apenas ignorância, é falta de conhecimento, não é? Era sobre isto que eu queria fazer hoje aqui uma pequenina observação, que é o seguinte. Uma das razões, uma das acusações que mais frequentemente se fez ao Régio, a começar por um grande poeta, que era o Mário Cesarini, que dizia que o Régio exagerava naquela música sinfónica, aqueles decibéis todos, mas ele, Cesarini, privilegiou a poesia do Álvaro de Campos, que tem decibéis muito mais elevados do que os do Régio, não é? A Ode Marítima e a Ode Triunfal e muitos outros poemas do Álvaro de Campos são poemas de uma retórica bastante sonora, não é? Não é de maneira nenhuma a retórica gongorizante, como o Régio lhe chama, do Ricardo Reis. O Fernando Pessoa, no Ricardo Reis, inspira-se no poeta latino Horácio, não é? Portanto, o próprio Fernando Pessoa usa as duas retóricas, a retórica mais declamatória, no seu heterónimo do Álvaro de Campos, e a retórica mais gongorizante, mais contida, que é a do Ricardo Reis, que é um poeta clássico, não é? O Régio, aliás, defendeu-se enviesadamente deste ataque, servindo-se do Guerra Junqueiro. Quer dizer, o Guerra Junqueiro, que no tempo em que foi vivo, foi altamente admirado em Portugal, o Guerra Junqueiro. As pessoas disseram as coisas mais despropositadas a propósito do Guerra Junqueiro, que ele era um dos nossos maiores filósofos. Ele não era um grande filósofo, ele era, sobretudo, um grande poeta pelo domínio verbal, pelo domínio sonoro da palavra. Aliás, o António Sérgio, no célebre ensaio
sobre o caprichismo romântico do Sr. Junqueiro, em que ataca o Junqueiro como maître à penser, como pensador, como filósofo, porque o Junqueiro era considerado por Raul Brandão. O Raul Brandão considerava o Guerra Junqueiro um fenómeno como filósofo. E o Sérgio dizia, não, ele é um enormíssimo poeta pelo domínio verbal que tem, não é? Pelo sentido musical do verso, mas não é um pensador, quer dizer, nem tem que ser, o poeta não tem que ser um pensador. Normalmente até não é. Mas o Régio, para se defender, escreve um artigo notável que publicou no Comércio do Porto e que foi depois recolhido por mim aqui para este segundo volume de crítica e ensaio das obras do Régio, em que ele, defendendo o Junqueiro, está defendendo-se a si próprio. E ele diz, quer dizer, quando as pessoas acusam, e críticos literários e até ensaístas e professores universitários fizeram esse tipo de crítica, acusavam o Régio de ser retórico e acusavam o Junqueiro de ser retórico, o Régio respondeu, mas a retórica é o instrumento de trabalho de qualquer escritor em prosa ou em verso. Eles têm uma retórica que é o conjunto de instrumentos e de técnicas que ele usa para veicular persuasivamente a sua mensagem a quem o lê. A retórica da poesia existe desde o Aristóteles. Recentemente, já no século XX, criou-se o estudo da retórica da própria ficção. Um dos maiores professores universitários americanos, que escreveu um livro notável, chamado A Retórica da Ficção, da Rhetoric of Fiction, que foi aqui publicado e traduzido em Portugal por minha sugestão, à Arcádia, nessa altura. Ele tem um dos monumentos do ensaísmo literário dedicado à retórica da ficção. Um dos primeiros indivíduos que publicou um ensaio absolutamente notável, que é verdadeiramente precursor da retórica da ficção, é o grande pensador espanhol Ortega y Gasset, que tem um ensaio chamado Ideias sobre la Novela, que é um verdadeiro monumento dos recursos retóricos de que os ficcionistas se servem. Portanto, a retórica não é um defeito. Um artista sem retórica não é artista, não consegue consumar-se. A rima, o metro, a metáfora e por aí fora, há uma quantidade de ingredientes de que ele se serve para fazer passes ao leitor, para hipnotizar o leitor, para persuadir o leitor. Portanto, criticar um artista por ser retórico não tem significado nenhum. O que eles quereriam dizer é que das duas retóricas, a retórica gongorizante, que é mais contida, e a retórica declamatória, o Régio cultivava uma e a outra também, porque o Régio tem a maior parte dos poemas dele, do Mas Deus é Grande, e depois da fase final da vida dele, são pura música de câmara, já não são música sinfónica, como é as Encruzilhadas de Deus, aos poemas de Deus e do Diabo. Quer dizer, portanto, o escritor, o artista, o poeta, dispõe de inúmeros meios de veicular o que tem a veicular e tem todo o direito de se servir deles todos. Porque a verdade é que, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, depois dos campos de concentração de Auschwitz, de Birkenau, etc., etc., houve quem dissesse que a partir daí a poesia era impossível, quer dizer, porque as pessoas, os fascistas, os nazis, tinham-se servido das palavras tão enviesadamente para promover as coisas mais horríveis, que eles chamaram aquele genocídio dos judeus, chamaram-lhe a solução final, quer dizer, era uma frase ascética para esconder uma monstruosidade.
E, portanto, ficou-se muito desconfiado das palavras, do uso das palavras, do uso enviesado das palavras. Então, pensou-se que a poesia só podia existir com uma grande raridade de palavras, uma poesia quase minimalista, usando as palavras no mínimo para não haver descarrilamentos, não é? Então, como dizia um grande ensaísta e poeta e ficcionista brasileiro, que morreu há pouco tempo, o Ledo Ivo, os poetas literalmente depenaram-se, quer dizer, porque não queriam escrever e acusavam os poetas que tinham, digamos, um discurso poético mais discursivo, de serem verdadeiros dinossauros. O que é um disparate, quer dizer, porque a grande poesia do século XX fartou-se de ter poesia, digamos, quase incontinente nas palavras. O Claudel era um poeta, digamos, torrencial. O Saint-Jean Perse era um poeta torrencial. Quer dizer, portanto, começou-se a querer inventar normas, que é sempre onde as coisas começam a descarrilar, a inventar normas para reduzir a poesia a uma certa poesia. O Régio recusou-se sempre a isso, porque o Régio, além do mais, era um homem muito inteligente e sabia discernir de todas estas coisas, não é? Mas ele foi muito atacado, foi muito atacado precisamente por meter as mãos na massa com conhecimento. Há um texto que o Régio escreveu, que é das coisas mais notáveis que se escreveram até agora sobre o Fernando Pessoa, que é uma análise que ele faz daquele poema muito conhecido do Fernando Pessoa, O Menino da Sua Mãe. O Régio considera, curiosamente, esse poema como um poema muito atípico no cânon do Fernando Pessoa, porque ele acha que aquele poema elegíaco, sentimental, estaria melhor nas mãos de um Augusto Gil ou de um João de Deus do que num Fernando Pessoa que não era vocacionado para aquele tipo de poesia. E depois, como o Régio é um poeta que meteu a mão na massa com grande minúcia nos efeitos retóricos, vai analisar o tipo de rimas que o Fernando Pessoa usa nesse poema, O Menino da Sua Mãe, e descobre, com grande agudeza, rimas um bocadinho desastradas, outras bastante pouco eficazes e algumas verdadeiramente interessantes e inovadoras. Mas isto só um poeta realmente que tem mexido em tantas coisas. Eu estou convencido que um grande número de poetas portugueses de hoje nunca leu um tratado de versificação. Eles não fazem a mínima ideia de para que é que serve a redondilha maior ou a redondilha menor. Aquilo tem um serviço a prestar, quer dizer, cada uma dessas modalidades, desses géneros, tem, a redondilha maior é de uma musicalidade muito fácil, não é? Portanto, os indivíduos que atacaram, e têm sido os ataques mais consistentes à obra do José Régio, têm usado esse argumento completamente sem pés nem cabeça, de ser poeta retórico. Mas quem é que não é retórico? O Camões é retórico, o Dante é retórico, o Herberto Helder é retórico, o Cesarini é retórico. E quando não tiverem uma retórica que os sirva, o melhor é mudarem de profissão. Porque a retórica é o instrumento de trabalho do escritor, em prosa ou em verso. É notável, eu aconselho esse livro, eu não sei se ele hoje ainda está à venda, se estará esgotado, mas a edição americana existe. A Retórica da Ficção, do Wayne Booth. É extraordinário o que ele nos ilumina à leitura de uma ficção, de um romance, de um conto, de uma novela, com as coisas extraordinárias que ele descobre. Muitas vezes até os autores terão fabricado a sua própria retórica da ficção sem saberem que a estavam a fabricar, mas estavam a construir uma retórica que era importante para veicularem aquilo que queriam veicular. E pronto, era isto que eu queria dizer-vos hoje.
os senhores professores e as senhoras professoras, os senhores investigadores e as senhoras investigadoras, os senhores e as senhoras que estiveram nesta sessão, vão-me dar o privilégio e a autorização para eu transmitir à minha reitora, que esteve ausente, a notável sessão que aqui teve hoje lugar. Esta exposição, que vai estar patente até ao dia 7 de dezembro, foi o resultado do trabalho empenhado daqueles que, sendo conhecedores, profundos conhecedores da personalidade que aqui nos traz, estão também com isto a partilhar, a disseminar conhecimento, e compete-nos a todos nós atrair mais gente, eu diria mais gente para a Universidade Aberta, mas aqui num sentido mais restrito, para poderem beneficiar também desta oportunidade de verem a exposição e de entrarem neste universo regiano que, como vimos, é extraordinariamente fecundo. Depois vão-me permitir também que eu possa dizer à minha reitora que sempre que houver iniciativas do Centro de Estudos Regianos, ela pode até ter qualquer outra viagem marcada oficial para sair do país, pode pedir-me para eu estar presente, porque assim eu tenho também a oportunidade de usufruir deste conhecimento e desta notável sessão que os senhores e as senhoras tiveram a oportunidade de aqui trazer à Universidade Aberta. Só me resta dizer aquilo que disse no início, mas que não tinha verdadeiro conhecimento, de que agora, dizendo no fim, ainda tem mais propriedade. Muito obrigado.